Existem sons que não deveriam existir. Existem presenças que não deveriam estar ali. Hoje vou contar duas histórias onde a linha entre os vivos e os mortos simplesmente desapareceu. Um homem que compra uma casa assombrada pelo último momento de vida de uma mulher. Um pai que descobre que seu irmão morto está cuidando de seu filho pequeno. Nenhuma das duas histórias tem final feliz, mas ambas têm algo em comum. Elas são reais. E depois de ouvi-las, você nunca mais vai olhar para barulhos noturnos ou amigos imaginários da mesma forma. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato, 2h37 da manhã. Sempre no mesmo horário. Um barulho no quarto dos fundos da minha casa me acorda toda noite. É um som de arrasto pesado, como se alguém estivesse puxando um corpo pelo chão de cerâmica. Eu me levanto, acendo a luz do corredor e vou até lá. Abro a porta e o quarto está vazio. Janela fechada, nada fora do lugar. Fecho a porta e dou 3 passos de volta. O som recomeça imediatamente, com a mesma intensidade, vindo de dentro do quarto que acabei de verificar. Isso acontece todas as noites desde que me mudei. O som sempre dura exatamente 17 segundos e para de forma abrupta, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Comprei essa casa por R$180 mil, metade do valor de mercado. Achei que tinha feito o negócio da minha vida. Hoje faz 14 dias que moro aqui. E hoje eu descobri o que está sendo arrastado naquele quarto. Mas deixa eu voltar para o começo dessa história. Me chamo Rafael, tenho 32 anos e trabalho como analista de sistemas em Campinas. Comprei essa casa há 2 semanas. É minha primeira casa própria. Logo na primeira noite, acordei de madrugada com um barulho estranho. Levantei e fui investigar. O som vinha do quarto dos fundos, mas quando abri a porta não tinha nada lá dentro. Achei que era impressão e voltei a dormir. Na segunda noite, o barulho se repetiu. Anotei no celular o horário, 2h37 da manhã. Na terceira noite, resolvi ficar acordado, esperando. Quando deu 2h37 em ponto, o som começou novamente. Dessa vez, corri até o quarto e deixei a porta aberta com a luz acesa. O barulho não parou. Continuou acontecendo mesmo comigo ali parado, olhando. Era um som claro de atrito no piso, mas nada se movia. Durou 17 segundos e cessou de repente. Não consegui mais dormir naquela noite. De manhã fui procurar os vizinhos para tentar entender. A casa da esquerda estava vazia, com placa de venda na frente. À direita morava Dona Célia, uma senhora de uns 70 anos que cuidava das plantas da calçada. Me apresentei como o novo vizinho. Ela parou imediatamente o que estava fazendo, olhou para minha casa e fez o sinal da cruz bem devagar. Perguntou se ninguém tinha me contado nada. Respondi que não. E ela então baixou a voz como quem vai contar um segredo. Morava ali um casal, Eliane e Rogério, casados há 15 anos. Ela trabalhava como professora na escola municipal e ele era mecânico. Eram pessoas queridas no bairro, até que aconteceu aquela briga terrível numa madrugada. Ele chegou embriagado. Ela tentou sair de casa, mas ele não deixou. Pegou o martelo da caixa de ferramentas e fez o que fez. A polícia disse que ela tentou se esconder no quarto dos fundos, mas ele a arrastou pelo braço até lá. Bateu a cabeça dela contra a parede várias vezes. Dona Célia me contou que 3 horas depois ele se enforcou na jabuticabeira do quintal. A casa ficou para um filho que morava em São Paulo. O rapaz nunca mais quis pisar ali e vendeu tudo sem nem entrar para ver. Voltei para casa sentindo as mãos tremerem. Liguei para a imobiliária exigindo uma explicação. O atendente me disse com voz monótona que eles só tinham obrigação legal de informar problemas estruturais do imóvel. Questões de natureza pessoal eram consideradas informação opcional. Desliguei o telefone irritado. Fiquei pensando no que fazer.
Já tinha dado a entrada. O financiamento estava aprovado. Se desistisse, agora perderia tudo o que investi. Tentei me convencer de que ela morreu há 5 anos, que não tinha como me fazer mal. Decidi ficar. O barulho não parou. Todas as noites, 2h37 da manhã, 17 segundos de duração. Com o passar dos dias, comecei a notar outras coisas. O quarto dos fundos era sempre gelado. Uns 10 graus mais frio que o resto da casa, mesmo com o sol batendo direto na janela durante a tarde. E tinha um cheiro que aparecia às vezes de madrugada. Perfume feminino, muito doce, quase enjoativo. Surgia do nada no corredor e sumia em poucos segundos. Sempre entre meu quarto e o dos fundos, como se alguém tivesse passado por ali. Quando minha mãe veio almoçar no domingo, ela perguntou por que eu não usava o quarto maior para dormir. Disse apenas que preferia o da frente. Ela não insistiu, mas percebi que achou estranho. No 10º dia morando ali, resolvi chamar um padre. Era amigo do meu tio e veio numa quinta de tarde. Benzeu toda a casa, jogou água benta nos cantos, rezou bastante no quarto dos fundos e pendurou um terço na parede antes de ir embora. Disse que agora eu ficaria em paz, que a casa estava limpa. Naquela noite, 2h37 da manhã, o barulho voltou exatamente como sempre. No dia seguinte, encontrei o terço caído no meio do quarto, com a corrente partida em 2 pedaços. No fim de semana seguinte, comprei tinta, rolo e lona para pintar o quarto dos fundos. Uma colega de trabalho tinha me dito que reforma muda a energia dos ambientes. Comecei no sábado de manhã. A tinta velha saía com facilidade até que perto do rodapé, do lado esquerdo da porta, a massa da parede soltou junto com a camada de tinta. A parede ficou descascada naquela parte. Embaixo da massa tinha algo escrito a lápis. A letra era tremida, as palavras escritas com força, apertadas umas nas outras. Socorro. Mas não era só uma palavra. Eram dezenas delas escritas repetidamente, uma sobre a outra, ocupando quase 1 metro quadrado de parede desde o chão até meio metro de altura. Ela tinha escrito aquilo enquanto o marido vinha, enquanto tentava se esconder, enquanto pedia uma ajuda que nunca chegaria. Larguei o rolo de pintura e saí do quarto. Sentei no chão do corredor e fiquei ali respirando fundo por uns 15 minutos, tentando processar aquilo. Quando voltei, passei 3 camadas bem grossas de tinta branca, cobrindo tudo. Não queria mais ver aquelas palavras, mas naquela noite, tudo mudou. O som não foi mais de arrasto. Foi uma batida seca e repetida na parede, exatamente onde estava escrito socorro. Como se alguém estivesse socando o reboco por dentro, tentando sair. Quando abri a porta do quarto, a batida parou imediatamente. Olhei para a parede que eu tinha pintado de branco mais cedo e vi uma mancha vermelha começando a aparecer. Era pequena no início, mas foi crescendo devagar, se espalhando pelo reboco. Não era sangue. Era a tinta antiga de baixo, transpirando através da camada nova que eu tinha aplicado. A mancha foi se espalhando até formar 3 letras claras. Sai. Sai daqui. Era o que ela estava me dizendo, ou me ordenando, ou me implorando. Peguei meu celular, minha carteira e a chave do carro. Saí daquela casa correndo e não olhei para trás. Passei aquela noite dormindo dentro do carro, num posto de gasolina na rodovia. De manhã fui direto para a casa dos meus pais e contei tudo pro meu pai. Ele me ouviu em silêncio e depois sugeriu que eu colocasse a casa para alugar, sem mencionar nada sobre o que acontecia lá. Foi o que fiz. Coloquei um anúncio na internet pedindo R$ 1.200 por mês. 5 pessoas vieram visitar nos primeiros dias. 3 desistiram na hora sem dar explicação. A 4ª disse que sentiu algo pesado no ar e foi embora rápido. A 5ª pessoa era um estudante de medicina chamado Tiago, de 26 anos, que fechou o negócio imediatamente sem fazer muitas perguntas.
Avisei que ele podia usar todos os cômodos à vontade. Ele disse que não havia problema nenhum. Passaram-se 3 meses sem eu ter notícias dele. O aluguel chegava sempre em dia, mas ele nunca me procurava para nada. No 4º mês, ele finalmente me ligou, dizendo que precisava conversar. Meu coração disparou, achando que ele ia sair. Perguntei se havia algum problema sério. Ele disse que não era exatamente um problema. Contou que aconteciam coisas estranhas na casa, principalmente no quarto dos fundos. Barulhos de madrugada sempre no mesmo horário. Um cheiro forte de perfume que aparecia e sumia de repente. Mas então ele me disse algo que me surpreendeu. Falou que, apesar de estranho, ele não sentia medo. Era como se fosse apenas uma presença se fazendo notar, nada agressivo ou verdadeiramente ameaçador. Ele dormia bem, nunca tinha pesadelos. Perguntei se ele queria sair e mudar para outro lugar. Ele disse que não. Estava confortável morando ali. Só achou que eu deveria saber o que acontecia. Tiago mora naquela casa até hoje. Já faz 11 meses. O aluguel nunca atrasa. Ele nunca mais tocou no assunto com profundidade. No mês passado me mandou apenas uma mensagem curta. Disse que o barulho continuava, mas tinha diminuído bastante. Agora durava só uns 10 segundos e era mais fraco, como se estivesse perdendo força com o tempo. Não respondi. Não sabia o que dizer. Eu moro num apartamento alugado em Barão Geraldo agora. É menor que a casa, mais caro e fica mais longe do meu trabalho. Mas é completamente silencioso. Acordo de manhã e não tem barulho de arrasto. Não tem cheiro de perfume. Não tem presença nenhuma além da minha. Às vezes fico pensando nela. Eliane, professora da escola municipal, 40 e poucos anos, que escreveu socorro dezenas de vezes na parede, enquanto o marido embriagado se aproximava com um martelo na mão, que tentou se esconder, que implorou por ajuda que nunca chegou, que foi arrastada da sala até o quarto dos fundos, 17 metros de distância, 17 segundos de som, 1 metro por segundo, o tempo exato que levou para o pesadelo dela terminar. Não sei se ela está em paz agora. O Tiago disse que o barulho está ficando mais fraco a cada mês, como se estivesse se dissolvendo lentamente. Talvez ela esteja cansando depois de 5 anos, repetindo a mesma coisa noite após noite. Ou talvez ela finalmente percebeu que alguém sabe da história, que alguém ouviu, que ela não foi completamente esquecida, ou talvez ela esteja esperando até o dia em que o barulho vai parar de vez e ela finalmente possa descansar. Semana passada eu estava voltando do trabalho e acabei passando de carro na frente daquela casa. Era meio-dia, sol forte de verão. Vi o Tiago estendendo roupas no varal do quintal. A casa parecia completamente normal, até bonita. As plantas bem cuidadas, a grama cortada, tudo arrumado. Ele me viu do quintal e acenou. Acenei de volta e segui em frente sem parar o carro. Tem negócios na vida que parecem bons demais para ser verdade. Casa perfeita, localização ótima, acabamento impecável. E o preço pela metade do valor de mercado. Mas junto com a escritura, vem coisas que não estão em nenhum documento oficial. Coisas que não tem como devolver depois. Que ficam grudadas naquelas paredes mesmo quando você vai embora. Que se repetem noite após noite, procurando alguém que as testemunhe. E eu me pergunto às vezes se o Tiago dorme tranquilo porque ela não quer assustá-lo. Ou se é porque ela finalmente conseguiu o que precisava. Alguém que ouve aqueles 17 segundos todas as noites. Alguém que sabe. Alguém que não vai esquecer que ela existiu. Que ela sofreu. Que ela morreu ali pedindo socorro. 2h37 da manhã. 17 segundos. O tempo que ela levou para morrer. Essa primeira história mexeu com vocês? Comenta aí embaixo se você teria coragem de morar numa casa assim. E deixa o like se você está sentindo aquele arrepio na nuca.
Agora prepara o coração, porque a próxima história é completamente diferente. Ainda é assustadora, mas tem algo emocionante também. Vamos lá. Segundo relato. Meu filho de 4 anos desenhou meu irmão morto ontem de manhã. E o desenho estava perfeito. Camiseta listrada verde e branca do Corinthians. Cicatriz pequena na testa do lado esquerdo. Até o sorriso torto estava lá. Exatamente como eu lembro. O Lucas nunca viu uma foto do meu irmão. Não existe nenhuma foto dele na minha casa. Meu irmão morreu há 23 anos, quando eu tinha 12 e ele tinha 8. Mas o Lucas desenhou ele com uma precisão impossível. Cada detalhe correto. E tem mais. Há 3 meses, o Lucas vem conversando com ele. Conversas longas, todos os dias. Com alguém que ele chama de tio Du. Deixa eu voltar para o começo. Me chamo André, tenho 35 anos e trabalho como professor de história. Sou casado com a Tatiana e tenho um filho, o Lucas, que tem 4 anos. Há 3 meses estávamos jantando macarrão com molho, quando o Lucas falou de boca cheia que o tio Du tinha dito que meu macarrão era muito bom. Perguntei quem era o tio Du e ele disse naturalmente que era o amigo dele, que vinha brincar com ele de noite no quarto. A Tatiana sorriu, achando fofo. Amigo imaginário é uma fase normal em crianças de 4 anos. A gente tinha até lido sobre isso num livro de desenvolvimento infantil. Mas quando o Lucas falou tio Du, eu senti um arrepio. Porque o meu irmão Eduardo, que morreu quando a gente era criança, todo mundo na família chamava assim, Du. Era o apelido dele desde pequeno. Só a família próxima usava esse nome. E eu nunca, em nenhum momento, tinha mencionado o meu irmão pro Lucas. Nunca. Nos dias seguintes, o Lucas começou a falar mais sobre o tio Du. Disse que eles brincavam de carrinho juntos e que o tio Du sempre deixava ele ganhar. Contou também que o tio Du tinha falado sobre um cachorro que ele teve quando era pequeno, um vira-lata branco chamado Floquinho. Isso me pegou de jeito. Meu irmão realmente tinha um cachorro com esse nome. Um vira-lata branco que a gente achou na rua e adotou. O Floquinho morreu uns 2 meses depois do meu irmão. Como diabos o Lucas sabia disso? Perguntei como era o tio Du e ele respondeu sem nem levantar a cabeça do desenho que estava fazendo. Disse que ele era legal, que ria bastante. Insisti perguntando sobre a aparência física. O Lucas disse que ele era mais ou menos do tamanho do vovô, que usava a camiseta do Corinthians e que tinha um dodói na testa, apontando para o lado esquerdo da própria cabeça. Meu irmão Eduardo era corintiano fanático e tinha uma cicatriz na testa esquerda de quando caiu da bicicleta aos 7 anos. Levou 6 pontos. O Lucas não tinha como saber nada disso. Contei tudo para Tatiana naquela noite. Ela continuou cética, dizendo que eu provavelmente tinha comentado alguma coisa sem perceber e que criança dessa idade absorve tudo como uma esponja. Talvez fosse isso mesmo. Eu queria acreditar. Mas então começaram a acontecer coisas que eu não conseguia explicar de jeito nenhum. Numa madrugada, umas 2 horas, acordei ouvindo o Lucas conversando no quarto dele. Não era choro, nem pesadelo. Era uma conversa normal. Ele até estava rindo. Levantei e fui até lá. Ele estava sentado na cama, totalmente acordado, olhando para o canto do quarto e sorrindo como se estivesse conversando com alguém. Perguntei com quem ele estava falando e ele respondeu naturalmente que era com o tio Du. Olhei para o canto que ele apontava. A cadeirinha azul dele estava vazia. Insisti perguntando onde estava o tio Du e ele disse que estava ali sentado na cadeira, como se fosse óbvio. Falei que não tinha ninguém ali e ele riu achando graça, perguntando se eu realmente não estava vendo. Senti um arrepio subir pela nuca. Mandei ele voltar a dormir e fiquei mais uns 10 minutos no corredor escutando. Ele voltou a conversar baixinho, sozinho, rindo de vez em quando.
Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, perguntei sobre o que eles tinham conversado de madrugada. O Lucas disse que o tio Du tinha contado histórias de quando eu era pequeno, que eu era muito chorão. Meu estômago apertou. Meu irmão costumava me zoar quando a gente era criança. Me chamava de chorão porque eu ficava emburrado e chorava quando ele ganhava de mim no videogame. Perguntei se o tio Du tinha falado mais alguma coisa sobre quando eu era criança. O Lucas pensou um pouco e disse que sim, que ele tinha contado que eu quebrei o braço dele sem querer, uma vez. Foi como levar um soco no estômago. Quando eu tinha 10 anos e ele tinha 8, a gente estava brincando de lutinha na sala. Eu empurrei ele e ele caiu de mau jeito, quebrando o braço. Ficou de gesso por 2 meses. A gente nunca contou essa história pra ninguém. Nem mesmo pra Tatiana eu tinha mencionado. Liguei pra minha mãe naquele mesmo dia. Perguntei se ela tinha falado alguma coisa sobre o Eduardo pro Lucas. Ela disse que não, que nunca tocava nesse assunto com a criança. Contei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou um tempo em silêncio do outro lado da linha. Depois perguntou como o Lucas tinha descrito o Eduardo. Respondi que ele falou da camiseta do Corinthians e da cicatriz na testa. Ouvi ela respirar fundo. Disse que o meu pai costumava falar que criança pequena consegue ver coisas que adulto não vê mais. Perguntei se ela achava que era realmente o Eduardo. Ela respondeu que não sabia, mas que se fosse, ele jamais faria mal pro Lucas. Desliguei o telefone confuso, assustado, mas ao mesmo tempo sentindo um alívio estranho. Se fosse verdade, se realmente fosse meu irmão, pelo menos significava que ele estava bem em algum lugar. A Tatiana sugeriu levarmos o Lucas num psicólogo. Marcamos uma consulta para a semana seguinte. Mas antes disso, aconteceu algo que mudou tudo. Era um sábado de tarde. O Lucas estava brincando no quarto dele enquanto eu assistia futebol na sala. De repente ouvi um baque forte. Levantei e corri. O Lucas estava caído no chão perto da janela, chorando. A janela estava completamente aberta. A gente sempre deixa travada porque o apartamento é no 2º andar. Perguntei desesperado o que tinha acontecido. Ele disse entre soluços que tinha subido no banquinho para ver os passarinhos na árvore e quase caiu. Mas o tio Du segurou o braço dele com força e puxou ele de volta para dentro. Olhei para a janela aberta, para o banquinho tombado no chão. Eram 2 andares de altura. Se ele tivesse caído... No braço do Lucas tinha uma marca vermelha clara. 5 marcas de dedos, como se alguém tivesse segurado ele com força. Fechei a janela, travei ela e abracei meu filho tremendo. Se realmente tinha alguém ali, alguém que a gente não conseguia ver, essa pessoa tinha acabado de salvar a vida do meu filho. Naquela noite, depois do Lucas dormir, fiquei sozinho no quarto dele. Sentei no chão no escuro e falei baixinho. Disse que se o Du estava ali, se ele conseguia me ouvir, eu queria agradecer por ter cuidado do Lucas, que eu sentia a falta dele todos os dias, que me desculpava por aquele dia que quebrei o braço dele sem querer. De repente senti alguma coisa, um peso leve no ombro, como uma mão pequena, quente, reconfortante. Durou apenas 3 segundos e sumiu. Chorei ali no escuro. Foi a primeira vez que chorei pensando no meu irmão em muitos anos. As semanas passaram e o Lucas continuou falando do tio Du. A Tatiana manteve o ceticismo dela, achando que era só fase de criança. Eu deixei ela pensar isso. Porque tem coisas que a gente não consegue explicar. E talvez não precise mesmo. No mês passado, o Lucas pediu lápis de cor, dizendo que ia desenhar o tio Du. Sentou na mesinha da sala e ficou concentrado por uns 15 minutos desenhando. Quando terminou, me mostrou orgulhoso. Peguei o papel e senti meu coração apertar. Era o Eduardo, exatamente como eu lembro dele. Camiseta listrada verde e branca do Corinthians, sorriso torto, olhos puxados, cicatriz pequena na testa esquerda. Até a postura estava certa, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça
como ele costumava ficar. Levei o desenho para mostrar para minha mãe. Ela olhou, começou a chorar e sorriu ao mesmo tempo. Disse que era ele, que era o menino dela. Não sei por quanto tempo o tio Du vai continuar aparecendo pro Lucas. Talvez até ele crescer um pouco mais. Talvez até ele não precisar mais de um amigo imaginário. Mas enquanto ele estiver por perto, eu fico tranquilo, porque meu irmão está cuidando do meu filho. Semana passada, durante o café da manhã, o Lucas estava comendo pão com manteiga quando me perguntou por que eu não conseguia ver o tio Du. Respondi que não sabia, que talvez fosse porque eu já era grande demais. Ele pensou um pouco e depois disse que o tio Du tinha falado que estava tudo bem, que ele me via mesmo eu não vendo ele. Engoli em seco quando o Lucas completou, dizendo que o tio Du tinha mandado falar que me amava. Abracei meu filho com força. Murmurei baixinho que eu também amava o Du. O Lucas riu e disse que ele tinha ouvido, que estava sorrindo. Ontem à noite, a Tatiana estava lendo na cama enquanto eu escovava os dentes. Ela me chamou pedindo para eu ver uma coisa no celular dela. Era uma foto que ela tinha tirado do Lucas de tarde, brincando no balanço do quintal. Na hora de tirar ela, jurava que não tinha mais ninguém por perto. Mas na foto, bem atrás do Lucas, tinha um vulto desfocado. Dava para ver o contorno de uma pessoa pequena, baixa, usando o que parecia ser uma camiseta listrada. A Tatiana olhou para mim com os olhos arregalados. Disse que não acreditava nessas coisas, mas que tinha ficado sem palavras quando viu a foto. Perguntou se eu achava que era realmente ele. Assenti em silêncio. Ela respirou fundo e disse que se era o Eduardo cuidando do Lucas, então estava tudo bem, que ela não ia deletar a foto. Essa madrugada acordei umas 3 horas com sede. Fui beber água na cozinha e na volta passei pelo quarto do Lucas. A porta estava entreaberta, a luz do corredor entrando um pouco. Olhei para dentro. O Lucas dormia profundamente, coberto até o pescoço. E na cadeirinha azul no canto do quarto tinha um vulto. Pequeno, sentado, observando. Pisquei. E quando abri os olhos de novo não tinha mais nada. Mas por um segundo, juro que vi. Uma criança de uns 8 anos. Camiseta listrada, cabelo curto. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Fechei a porta devagar e voltei para o quarto. A Tatiana dormia profundamente. Deitei e fiquei olhando para o teto por um tempo, sorrindo no escuro. Tem coisas nessa vida que a ciência não explica. Fenômenos que desafiam tudo que a gente aprende sobre como o mundo funciona. E tudo bem, porque às vezes o que importa não é entender o inexplicável, é aceitar, é agradecer. Meu irmão morreu há 23 anos com apenas 8 anos de idade. Mas de alguma forma, por algum motivo que eu não compreendo, ele voltou. Não para mim, porque eu já cresci e não preciso mais. Mas pro Lucas, que tem 4 anos e ainda precisa de um amigo, de um protetor, de alguém para brincar quando está sozinho. Ontem eu estava voltando do trabalho e resolvi passar no cemitério. Fazia anos que não visitava o túmulo do meu irmão. Fiquei ali parado uns 10 minutos olhando a foto pequena na lápide. Ele com 7 anos, sorrindo para a câmera. Não falei nada em voz alta, só pensei. Agradeci por ele estar cuidando do Lucas. Pedi desculpas de novo por aquele dia que machuquei ele sem querer. Disse que sentia a falta dele todos os dias. O vento bateu frio de repente e as folhas da árvore próxima se mexeram todas de uma vez. Por 2 segundos ouvi uma risada, de criança, longe, mas clara. Depois voltou o silêncio. Voltei para o carro com as mãos tremendo. Liguei para Tatiana e ela passou o telefone para o Lucas. Ele disse que estava brincando de montar torres de bloco com o tio Du. Pedi para ele mandar um abraço e ele disse que tinha mandado, que o tio Du mandou um de volta. Tem despedidas que a gente acha que aconteceram, mas na verdade nunca aconteceram de verdade, porque algumas pessoas não vão embora completamente.
Ficam por perto de um jeito ou de outro. Invisíveis para a maioria, mas não para quem precisa ver. Meu irmão não morreu naquele dia de 23 anos atrás. Ele só mudou de forma. E continua aqui, perto de quem ele ama, cuidando, protegendo, brincando. E agora eu sei que quando chegar a hora, quando o Lucas crescer e não precisar mais, o Eduardo vai finalmente descansar. Porque ele completou o que veio fazer. Cuidou de quem eu mais amo nesse mundo. E por isso eu sou grato todos os dias. Essas duas histórias mostram que existem diferentes tipos de presenças. Algumas querem justiça, outras querem apenas cuidar de quem amam. E você? Já passou por algo que não consegue explicar? Manda sua história. Pode ser assustadora, pode ser emocionante, pode ser as duas coisas. Eu quero conhecer o seu relato. Se te emocionou, deixa um comentário, se inscreve e no canal. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.